que ajudam, que apoiam aos filhos. Então eu quero ler o texto, Marcos 5, 21 em diante, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. É uma história dentro da história, não é? Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, voltando à história anterior, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenham medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Vamos orar de novo? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas canções que a gente cantou aqui, pelo tempo que a gente teve de adoração, toda a celebração ao Senhor, a apresentação do coral. Deus, agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco por meio dessa mensagem. Ensina-nos a ser pais melhores, pais vencedores, por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que como pais, a gente sempre pensa em qual vai ser o futuro dos nossos filhos, não é? Eu pensei isso, não é? A gente, desde que os nossos filhos nascem, quando eles estão sendo gerados, a gente já pensa sobre isso. Eu acho que a verdade é que, com tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor, essa é uma preocupação legítima, não é? A gente tem o dever dado por Deus de cuidar dos nossos filhos e encaminhar na vida os nossos filhos. Então, nós queremos ter sucesso como pais. Eu não acho que nenhum pai aqui tenha um pensamento assim: o que vier tá bom, né? O jeito que meu filho for tá bom. Não acho que nenhum pai pensa assim. Nós desejamos ter sucesso, que os nossos filhos tenham sucesso e, por consequência, né, isso seja, na verdade, uma consequência daquilo que nós plantamos na vida deles. Infelizmente, muitos pais, eles têm negligenciado esse dever do cuidado com os seus filhos e deixado sobre as mães, sobre os ombros das mães, a responsabilidade, sob a alegação de que já trabalham demais, não é? Já provêm o sustento material e por isso eles não precisam se preocupar tanto assim com a formação dos seus filhos. Bom, essa afirmação tem um monte de erros, né? Primeiro que a gente está vivendo numa sociedade moderna onde homens e mulheres, na sua grande maioria, trabalham. Então, no aspecto princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, né? Então todos têm os direitos e os deveres de maneira igual, cada um guardado a sua proporção de acordo com os critérios do ser masculino e do ser feminino. Então isso é bem tranquilo para nós. Essa é uma razão. Outra razão é porque nós entendemos que nesse aspecto, se a mulher também trabalha fora, enfim, e quando ela chega em casa, ela também está tão cansada quanto o seu marido que trabalhou o dia todo. Então os dois têm o dever de se envolver no cuidado, no crescimento, no desenvolvimento, na educação dos seus filhos.
Bem, o fato também de uma esposa ficar em casa, não trabalhar fora, isso também não exime a responsabilidade dos pais de participar no cuidado, já que elas já ficaram com o seu filho o dia todo, não é? Então os filhos querem a atenção do pai, querem o cuidado do pai, e é muito importante que os filhos vejam os pais apoiando as mães no trabalho, inclusive do lar, neste relacionamento. Isso é muito importante para a vida do filho, ele ver isso acontecendo, até ele participar desse processo. Certamente lá no futuro, quando ele se casar, ele será um marido muito melhor, baseado no exemplo que ele levou de dentro da sua própria casa. Bom, a Bíblia, ela delega para os pais a responsabilidade principal da educação dos seus filhos. Então, a gente tem uma leitura estranha da Bíblia às vezes, sabe? Às vezes a gente tem uma leitura machista da Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia vai falar que o homem é o cabeça do lar, ele é o provedor, e está tudo verdade. E aí, muitas vezes, por causa disso, nós como homens, como pais, tomamos uma postura de nos distanciarmos de outras funções, e dentre essas, a educação dos filhos, e acabam deixando para as mães, quando na verdade o ensino bíblico está sempre direcionado aos pais na educação dos filhos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você já leu assim a Bíblia. A história que nós lemos é um dos maravilhosos encontros de Jesus com as pessoas que ele transformou, não é, ao longo da sua jornada, pessoas que cruzaram o caminho de Jesus e ele transformou as suas vidas. Nos nossos pequenos grupos, nós estamos estudando uma série chamada Encontros, não é? São encontros de Jesus que transformaram as vidas de pessoas. Então, nesse Dia dos Pais, eu convido você a mais uma vez olhar para essa história, que você já conhece, e nós olharmos aqui como Jesus atendeu a súplica de um pai por sua filha, e como isso deve desafiar a mim e a você a acreditar que Jesus também pode mudar a história da nossa família e fazer de nós pais vencedores. Então é assim, você deseja ser um pai vencedor? Se você deseja, você precisa atentar aos ensinamentos de Jesus. Se você já é pai, ainda há tempo. Se você ainda não é pai, é uma grande oportunidade para você aprender as palavras de Deus para a sua vida e para a criação do seu filho. Nós notamos também que muitos pais e mães parece que já jogaram a toalha em relação ao preparo dos seus filhos, não é? Já tem pais que abandonaram, não tem jeito não, eu tinha que fazer, agora não adianta mais. Muitos pais já tomaram essa atitude, acreditaram que já fizeram tudo o que podiam fazer, agora não conseguem mais consertar determinadas situações de acordo com os rumos que as coisas tomaram. Mas eu quero dizer que ainda há esperança. Então, por vezes eu converso com alguns pais que estão muito tristes, muito decepcionados com a vida dos seus filhos, com os problemas que seus filhos estão enfrentando. Alguns pais já desanimaram por completo, desacreditaram de que Deus pode fazer alguma coisa, talvez ficam se culpando dos erros que cometeram e acharam que por causa disso não há mais como corrigir o que vem à frente. Mas eu quero dizer a você que enquanto tem vida, tem esperança sim. Mas se a gente olhar para a nossa história bíblica aqui, eu acredito que é até muito mais do que isso. Porque a nossa história conta sobre a filha de Jairo, que já tinha morrido por causa da aparente demora da ação de Jesus. Então, Jesus não havia concluído a obra na vida e na casa de Jairo. E aqui tem um ensinamento precioso para nós. Então, eu acredito que o mesmo acontece com a gente hoje. Deus quer mudar a história da nossa família. Então, a nossa família é o nosso campo missionário mais profundo e mais importante. Não adianta nada nós ganharmos o mundo inteiro, mas perdermos dentro da nossa própria casa. Então, nós precisamos lutar por nossa família. Não é a família perfeita, não é a melhor família. É a família que é. E você lutar por sua família e fazer o seu papel, cumprir a sua parte, para que a sua família seja uma família abençoada, dirigida por Deus. Mas para que isso aconteça, você, pai, precisa ter um profundo desejo e uma determinação para que a vida do seu filho e de toda a sua casa sejam realmente transformados por Deus. O que eu estou querendo dizer é que você precisa querer, não é? Então a gente tem que querer isso. Eu quero que a minha família seja transformada por Deus, eu quero ter um lar abençoado por Deus, é necessário então que eu queira isso. Então eu quero a partir de agora trazer algumas afirmações aqui, baseadas no texto, que eu acredito que vão enriquecer a sua alma, os seus pensamentos, as suas reflexões e o mais importante, as suas decisões para aquilo que você há de fazer. A primeira coisa que eu quero afirmar é:
pais precisam persistir com Deus se querem que seus filhos sejam transformados. Olha o que é que dizem os versículos 21 a 23. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Bom, Jairo tinha uma causa urgente para levar até Jesus. Qual é o pai que, vendo seu filho em extrema aflição, numa doença de morte, não entra em pânico, não entra em desespero, não entra em aflição? Então, a história conta que a filha dele tinha apenas 12 anos de idade, estava à beira da morte. E essa história é tão importante na Bíblia que, além de Marcos, que nós lemos aqui, Mateus e Lucas também recontam essa história. Então, certamente, essa menina estava aqui na flor da pele, na flor da vida, perdão, ainda na flor da vida, não é? E tinha muita vida pela frente, tinha muitos anos, na flor da idade, não é? E ela tinha, desculpa aí, é a idade. Ela estava na flor da idade, não eu, né? Ela estava na flor da idade e tinha muita vida pela frente, não é? Sabe que a gente erra de vez em quando também, né? De vez em sempre. Então, com certeza, esse homem aqui, ele já tinha esgotado todos os recursos na busca de uma solução para a doença da sua filha. A sensação que me dá é que ele já tinha procurado tudo, talvez médicos, tratamentos, quem sabe até os deuses, não é? Mas ele não encontra solução em lugar nenhum, e o seu coração está aflito. E aí ele ouve falar sobre Jesus. Quem sabe ele tenha visto Jesus fazer algum milagre em algum momento da sua vida. Quem sabe ele ouviu falar sobre os milagres de Jesus. É por isso que ele chega a Jesus com um profundo senso de urgência. Esse homem aqui, ele crê que se Jesus for com ele e Jesus impuser as mãos sobre a filha dele, essa menina vai ser salva da morte e vai viver. Em outras palavras, Jairo crê na eficácia do toque das mãos de Jesus. Eu não sei se você consegue vislumbrar, pensar um pouco nessa história, mas já parou para pensar nesse homem dizendo a Jesus assim: olha, se você for lá na minha casa, na frente de todo mundo, ele dizendo isso, se você for lá na minha casa e você impuser as suas mãos sobre a minha filha será curada. Você já parou para pensar nisso? Esse homem aparece no meio da multidão. Ali tem um monte de gente pedindo um monte de cura para Jesus. Esse homem chega ali, sem receio, sem medo, sem vergonha nenhuma, e se aproxima com toda a confiança e diz: você é a pessoa que pode colocar a mão em minha filha. Eu sei que há poder em você, e você pode curar a minha filha. Eu fico pensando na vida desse homem. E eu queria que então eu e você agora observássemos que na criação e no cuidado dos nossos filhos, muitas vezes, a gente precisa derrubar as nossas barreiras. Eu acredito que muito daquilo que Deus quer fazer na vida dos nossos filhos, não depende exatamente de Deus, mas depende de nós, os pais. A maneira como nós acreditamos que Deus quer e pode fazer, e muito mais, eu acho que do que isso, a maneira como nós vivemos para Deus, vai determinar aquilo que Ele realmente há de fazer. Então, o quanto eu creio em Jesus, o quanto eu acredito que Jesus tem poder para mudar a história da minha casa, da minha família. Mais do que isso, o quanto eu vivo na confiança de que Jesus pode realmente fazer. Mais ainda do que isso, o quanto a minha vida, as minhas atitudes, as minhas palavras demonstram a minha fé, a minha dependência, a minha segurança de que Jesus pode fazer. Isso é muito profundo. Jesus está nos convidando a viver esse tipo de experiência, não dentro da igreja, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, com a nossa própria família. Eu sei que você tem um monte de preocupações em relação à sua família. Eu também tenho. Aliás, talvez esse seja um dos meus maiores defeitos, ser extremamente preocupado. Eu sou muito preocupado.
Então eu penso nas coisas e elas ficam na minha cabeça, eu fico pensando, meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E agora? E a Isabela? Né? E a Cris, como que vai ser? E o Tiago, e agora, hein? Como é que nós vamos fazer lá em casa? E aí depois eu me preocupo aqui também, lá na igreja, será que vai dar certo? Né? E aquele irmão, né? Será que vai resolver? Né? Não, irmãos, vai dar tudo certo. Depois eu saio e falo, meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Né? Pois é, essa é a minha falha, esse é o meu defeito. Muitas vezes pode ser o seu também, muito preocupado. O Craig Groeschel, ele diz que as preocupações, elas devem ser para nós no semáforo, no sinaleiro, né, vocês falam, no sinaleiro o amarelo. Porque o amarelo é a atenção. Quando a luz amarela do sinaleiro acender, é a hora de ficar atento. Porque a preocupação está batendo a porta. Essa é a hora de lançarmos todas as coisas nas mãos e no cuidado do Senhor. O Jairo aqui da nossa história, ele simplesmente acreditava que Jesus poderia fazer algo e tomou 2 atitudes dignas de nossa observação, não é? E que estão escritas muito claramente no texto. Este homem prostrou-se aos pés de Jesus e implorou insistentemente. É assim que está no texto. Eu quero falar um pouco para você sobre essas 2 coisas. Primeiro, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Olha só, você já parou para pensar no sentido dessas palavras? Prostrar-se aos pés de Jesus? Você precisa entender aqui no contexto que Jairo não era um homem qualquer. Jairo não era um cara como eu e você, que ninguém nem conhece. Jairo era um chefe da sinagoga. Jairo era um cara importante. Jairo era um líder reconhecido da comunidade. Ele era respeitado por todos. E aí, diante dessa situação desesperadora em que ele se encontrava, ele desceu do seu patamar e ele literalmente se jogou aos pés de Jesus, porque ele reconheceu que só Jesus poderia resolver aquele problema que estava acontecendo com a sua filha. Então, olha que interessante, Jairo, aquele homem grandão, não é? Imponente, importante, conhecido e reconhecido, ele abre mão de tudo isso e se lança de forma humilhada aos pés de Jesus para que Jesus começasse uma transformação na vida dele. Sabe o que é? É que uma das grandes barreiras que eu tenho visto nos homens, e aqui eu direciono mesmo aos homens, sabe qual é, na verdade, eu acho, o nosso problema? Orgulho. A gente é orgulhoso. Homens definitivamente são orgulhosos, porque eles são o cabeça do lar, não é? Porque eles acham que podem mandar pelo simples fato de serem o que muitos gostam de chamar de o chefe da casa, não é? Então muitos, pensando e agindo desse jeito, eles acabam perdendo a sensibilidade frente às necessidades verdadeiras, às reais necessidades da sua família, esposa e filhos. Que com certeza vai muito além de simplesmente trazer a comida todos os dias, não é? Para dentro de casa, o pão para dentro de casa. Não são poucas as vezes, por exemplo, que eu ouço de irmãs que me dizem que os seus maridos não querem se envolver mais com a igreja local, embora elas desejem muito. Então, já acontece muitas vezes comigo de esposa dizendo, pastor, eu amo servir na igreja de Deus, amo trabalhar na obra de Deus, mas o meu marido, ele não me acompanha, então eu preciso às vezes tirar o pé. Quando o seu marido é que deveria ser o cabeça dessa ideia, ele deveria ser aquele que é o grande apoiador nesse sentido, deveria ter também um exercício, algo voltado para a obra de Deus. A gente percebe isso claramente, muito comum nas igrejas. Muitos homens também têm dificuldades quando as suas esposas se destacam em alguma área ou, por exemplo, recebem um salário maior do que eles. Muitos casais não conseguem viver bem com essa situação. Há alguns anos eu ouvi de uma jovem, por exemplo, que ela não se lembra de ter recebido na sua vida toda, um abraço do seu pai. Você pode imaginar isso? Uma filha que não se lembra de ter recebido um abraço do seu pai. Só existe uma explicação para isso: orgulho, insensibilidade, acima de tudo, irresponsabilidade para com a missão que Deus designou a nós pais, de sermos o provedor não só material, mas também o provedor emocional, espiritual das nossas casas. Esse é o papel que nós precisamos desempenhar. Por que as nossas esposas choram? Por que os nossos filhos choram? Nós precisamos olhar para isso. E nós,
Homens, maridos, pais, nós falhamos nessa missão. Então que Deus comece a quebrantar o nosso coração, mudar a nossa postura, a nossa maneira de agir e sermos mais sensíveis. Sensibilidade não tem nada a ver com que muitas vezes as pessoas, a maneira como as pessoas colocam nesse mundo, não é? Nós somos inteligentes o suficiente para entender que sensibilidade é empatia, é saber olhar a necessidade do outro, é estender a compaixão, estender a nossa mão, o nosso amor. Então que a gente aprenda um pouco mais sobre isso. Mas Jairo, na nossa história aqui, ele quebrou todas as barreiras e reconheceu que só Jesus poderia restaurar a saúde da sua filha. E aí, nesse reconhecimento, esse homem se humilhou totalmente diante de Jesus. Então, como pais, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu acho que nós deveríamos, então, começar nos humilhando diante de Deus. Você está com problemas lá com o seu filho na sua casa? Comece humilhando você mesmo diante de Deus. Talvez o seu filho tenha sido um tremendo de um rebelde, não é? Talvez ele esteja merecendo um grande castigo. E eu não estou dizendo que ele não tenha que receber, né? Porque a disciplina, a palavra de Deus nos ensina a disciplina, e ainda lá no Antigo Testamento, até a disciplina com a vara, não é isso? Agora, muitas vezes nós pais também estamos errados na medida em que não nos humilhamos diante de Deus. Não reconhecemos que nós também precisamos mudar. E aqui vem o alerta de Deus para nós por meio dessa história. Existe um escritor chamado John Henry Burney. Ele diz que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Eu concordo com ele, você não concorda? Não existe lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Em outras palavras, quem cai aos pés de Jesus é que está realmente em pé. Mas ainda existe uma outra coisa importante aqui, que eu coloquei aí. Jairo implorou com persistência. Implorar com persistência. Foi como perseverar na oração. O que Jairo fez, a gente pode assemelhar a perseverança na oração. Porque muitas vezes nós pais não chamamos mais a nossa família para a oração ou para a leitura bíblica. A palavra de Deus não é mais importante dentro do nosso lar. A gente chama os filhos para o futebol, a gente chama os filhos para o shopping, a gente chama os filhos para o cinema, para o parque, e tudo isso é muito legal e é necessário, mas não chamamos os nossos filhos para a vida devocional. Isso demonstra o nível de importância que estamos dando para isso. Então, eles dizem assim, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, deixe que as mães façam isso. Então, muitas vezes, as mães é que têm feito esse trabalho. Não que elas não devam fazer, mas não somente elas devem fazer. Então, depois querem que os seus filhos fiquem com Deus, se nem mesmo eles estão. Então, aí eles querem que a igreja conserte. Então, aí é o pastor que tem que consertar. É o líder das crianças, ou dos adolescentes, ou do jovem, depende da faixa que seu filho está, que deve consertar. E se eles não consertarem, então a culpa é da igreja, claro. Porque a igreja não está fazendo nada que pode acolher essa juventude. É claro que a igreja tem um papel importante, ela deve cumprir o seu papel, mas essa não é a função da igreja. Essa é a função da família, especialmente aqui dos pais. E de uma maneira mais fina ainda, do pai. Então, os pais precisam persistir com Deus se querem que os seus filhos sejam verdadeiramente transformados por Deus. Filhos só serão transformados por Deus se nós persistirmos em oração a Deus pelos nossos filhos. Você precisa orar pelos seus filhos. Quanto você deve orar pelos seus filhos? Todos os dias. Em todo o tempo que você puder. Todos os dias você deve orar pelos seus filhos. Todos os dias eu oro pela minha filha. Todos os dias. E oro pelo Tiago também agora. E agora oro também pelo José, né? Nosso futuro neto que está aí sendo gerado, né? Já é neto, né? Mas quando vier ao mundo, enfim, definitivamente. Mas eu já oro. Por quê? Porque esse é o nosso dever como pais, orar por nossos filhos. Todos os dias você deve orar pelos seus filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Mães, orem pelos seus filhos. Orem juntos pelos seus filhos. Nunca desistam de buscar a Deus em oração. Persistam em orar. Implorem com persistência pela vida dos seus filhos. Deixe-me fazer agora uma outra afirmação a você. Pais precisam depositar a sua esperança em Deus. E Deus, no seu tempo, vai atender a todas as nossas necessidades. Amém? Precisamos depositar a nossa esperança em Deus. Aqui eu estou falando mesmo de confiança mesmo. De nos lançarmos. De depois de orarmos insistentemente, todos os dias, saber que Deus está trabalhando
no processo da vida dos nossos filhos. E aí eu saquei uma pequena partezinha do versículo 24, que diz assim: Jesus foi com ele. Isso aqui é muito poderoso, não é, gente? Jesus poderia dizer o seguinte: estou com muitas atividades, já estou cansado porque de mim saiu o poder, porque eu acabei de curar uma mulher que estava com problemas aqui, a multidão está me apertando, eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho pregações a fazer, enfim, Jesus poderia ter dito tudo isso, e tudo isso seria legítimo, porque Jesus tem toda a autoridade, mas o texto diz que Jesus foi com ele. Então, homens normalmente sofrem calados, não é? É da natureza masculina se abrir pouco. Isso é da natureza masculina mesmo. Não é à toa que o número de suicídios, por exemplo, entre homens é muito maior do que entre mulheres. Não é à toa que, volta e meia, nós ouvimos a respeito também de suicídio de pastores, não é? Homens, pastores. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi há um tempo atrás, dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que mostram que o índice de suicídios cresceu entre 2011 e 2015 no Brasil. Mas isso é um dado antigo, olha só. Diz o estudo que em 2011 foram 10.490 mortes, o que corresponde a 5,3 a cada 100 mil habitantes. Já em 2015, olha que interessante, o número chegou a 11.736, o que corresponde a 5,7 a cada 100 mil habitantes. Os homens, os dados diziam o seguinte: os homens são os que apresentam as maiores taxas de mortalidade, 79% do total, enquanto o número de mulheres é 3,6 vezes menos, ou seja, 21%. Isso deve nos mostrar alguma coisa. Eu estava vendo também alguns dados mais atuais, ele batia mais ou menos na ordem de 40, 60, 35 para as mulheres, né, um pouco mais para os homens, 65, mais ou menos assim, eram a divisão das estatísticas nos nossos dias, mais ou menos nos últimos tempos, não haviam dados muito aproximados ainda. Mas isso é só para a gente fazer uma reflexão. Isso aqui deixa muito claro para nós que todos nós sofremos, nós homens sofremos de alguma maneira, não é verdade? Os homens têm uma tendência de sofrer mais calados. Então, às vezes, para você arrancar alguma coisa de um homem é muito difícil. Talvez não vai ser na primeira conversa, e nem na segunda, e nem na terceira, talvez nem na 10ª, não é? Você vai ter que ter muito tempo, muita aproximação, muita intimidade, para que você possa ter aquela pessoa abrindo o seu coração. Para mim é muito tranquilo isso, não é? Como pastor, quando converso com as mulheres, elas falam com mais facilidade, não é? Mas quando converso com os homens, a conversa sempre é mais truncada, mais difícil. A gente vai sempre tendo que, não é, como diz o mineiro, né, comendo pelas beiradas, né, para poder ver se vai soltando. Mas comigo também não é diferente, porque às vezes quando as pessoas falam comigo e dizem, eu digo, não, está tudo bem, tem um problema aqui, tem um ali, e a gente vai segurando e segurando e segurando. Isso leva a gente a concluir que certamente muitos pais também sofrem em meio às suas crises e problemas na vida, como as lutas no trabalho, cuidado com a família, outras coisas, batalhas da própria vida masculina, e que a gente não pode deixar de lado. Na maioria das vezes, os homens sofrem calados por não conseguirem se abrir com ninguém. Eu tenho um plano para os próximos meses de reunir os homens, né? Um plano que eu tenho, e conversei com alguns 2 ou 3 aí esses dias sobre isso, para nós termos periodicamente, não muito, porque os homens não gostam, se você começar a fazer muito, eles não vêm, acabou, não é? Então você tem que fazer um, depois passa um montão de tempo, você faz outro, né? Então não adianta, você fala, não, vamos fazer todas, não adianta, pode até fazer, mas não vai dar certo, já vou falar logo, tá bom? Então fazermos um tempo de conversa, fomentar isso, buscar isso, para que haja essa intimidade, esse processo, enfim, para ajudar os homens nesse cuidado de uns para com os outros, não é? Na maioria das vezes os homens sofrem calados porque não se abrem com absolutamente ninguém. Mas eu quero dizer que Jesus pode ouvir a sua oração. Ainda que você não consiga se abrir, homem, pai,
Ainda que você está lutando aí com coisas que você não consegue contar para ninguém, nem para sua esposa. Acredite, conte para Deus, fale com Deus sobre isso. Peça para Ele dar uma direção para você, uma orientação de como você deve proceder. Então aí você comece a orar. Quando Jairo venceu todas as barreiras que ele precisava vencer e se jogou aos pés de Jesus, suplicando insistentemente pela sua filha, o texto diz numa sentença simples e direta: Jesus foi com ele. E eu acho que Jesus vai com você também. Se você orar insistentemente, se você falar com o Senhor, Jesus também vai com você. São muitos os reveses da vida, né, que nos fazem perder a esperança. Se você prestou bem atenção no texto, quando Jesus ia se dirigindo para a casa de Jairo, alguém interrompeu o seu percurso, né, e ele parou para curar aquela mulher que sofria de uma hemorragia já por muito tempo. E essa demora, aparente demora de Jesus para atender aquela outra necessidade, chegou a notícia de que a filha de Jairo havia morrido. De repente chegou alguém no multidão e falou: Jairo, sua filha já morreu, infelizmente. Mas quando Jesus vai conosco, a gente pode ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Em todo o texto existem 3 palavras que mostram o quanto Jesus está disposto a ouvir e resolver os nossos problemas. Não há problema pelo qual Jesus não se importe. Há uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de poder. Você quer ver? Primeiro, uma palavra de fé. Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia. É claro que era mais fácil para Jairo acreditar enquanto a sua filha estava viva, não é? Porque enquanto a vida, no nossa perspectiva, tem esperança, não é? Mas agora, depois da notícia da morte, é natural compreender que ele deve ter perdido todas as suas esperanças, não é? Eu posso imaginar nesse momento o coração de Jairo. Ele estava aflito, né? Eu vejo até nas palavras, né? Porque o texto assim, ele fala assim: a minha filhinha está muito doente, não é? Então eu vejo aflição nas palavras de Jairo. E aí então recebe a notícia da sua morte. Então, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, a gente também é levado a desistir de crer, não é? Muitos pais, muitas famílias, e aqui eu quero incluir as mães, perderam a esperança em relação aos seus filhos, porque talvez eles estão aí perdidos pelo mundo, talvez vocês criaram seus filhos no caminho de Deus, e agora eles estão completamente fora. Talvez o seu filho ainda está, mas está absolutamente rebelde, não ouve você, totalmente desobediente, e você está perdendo as esperanças em relação a ele. Mas a palavra de Jesus é essa aí, olha: não tenha medo, tão somente creia. Em momentos como esses, Deus está pedindo a prova da nossa fé. Por isso a gente deve orar insistentemente, jamais desistir. Ele diz: não tenha medo, apenas creia. Amém? Depois Jesus dá uma palavra de esperança. Ele diz assim: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. O texto vai dizer que todos riram, né? Porque o recado chegou dizendo assim: olha, Jairo, a sua filha já morreu. Mas para aquele que está em Cristo, a morte é apenas uma passagem para uma vida eterna, cheia de prazeres e glórias. Não é? Então, para nós, a morte, ela tem um outro significado. Talvez muitos pais já perderam as esperanças de que possa acontecer alguma coisa na sua vida em relação ao seu filho. Talvez a relação está desgastada há tanto tempo que acha que não tem mais possibilidade de aproximação. Talvez o trabalho, a correria do dia a dia tornou o seu coração tão insensível que o seu filho quase nem mais o reconhece, não é? Fala: o meu pai ele passa por aqui, né? Eu nem sei mais quem é. Talvez a vida cristã que você tem levado não tenha sido um bom exemplo para que o seu filho o siga, não é? Se for para ser crente igual ao meu pai, então é melhor continuar como eu estou. Mas eu quero dizer que quando Jesus muda esse quadro, e Jesus pode mudar esse quadro e conceder uma renovação da nossa vida, no nosso relacionamento com o nosso filho, na nossa relação com o próprio Deus Pai, então as outras coisas serão transformadas. A gente precisa confiar em Deus, buscar o Senhor, acreditar nessa transformação que o Senhor pode prover. Talvez aquilo que você pensa que já morreu, que não tem mais esperança, Jesus está querendo renovar e trazer de volta a uma vida totalmente diferente e desafiadora. Não são poucas as histórias que ouvimos
de famílias que estavam destruídas, relacionamentos de pais e filhos, filhos que estavam completamente longe de Deus, vivendo uma vida terrível, mas que depois tiveram um reencontro com Cristo e tiveram seu coração totalmente transformado. Portanto, eu apelo ao seu coração, nunca desista, nunca desanime, nunca perca as suas esperanças, porque Jesus diz que Ele pode trazer vida onde não existe. A criança já estava morta e Jesus diz, fique tranquilo, ela está dormindo. Não é? Essa é a expressão que Jesus usa para dizer, eu vou transformar essa história, eu vou mudar esse contexto. E por fim, uma palavra de poder. Jesus tomou-a pela mão e lhe disse, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Então, naquele momento, toda descrença, toda dúvida foi vencida pela palavra e o poder de Jesus. A menina não apenas ressuscitou, mas ela também foi completamente curada dessa enfermidade que tinha levado à morte. Existe um escritor chamado Adolf Pohl, ele diz que exatamente quando a fé se torna ridícula, é que se torna séria. Bem bacana essa fala, né? Se você tiver fé, se você mantiver a sua esperança no Senhor, o Senhor virá com poder na sua vida. E Ele vai fazer uma obra dentro do seu lar. E eu queria que você cresça em algo muito importante. Deus não faz nada pela metade. Quando nós nos rendemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, quando deixamos que Ele nos desafie, que Ele nos renove, quando nós nos lançamos, como Jairo fez, aos pés do Senhor, Ele renova a nossa esperança e Ele muda a história da nossa vida. Transformações podem acontecer. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho orado há tanto tempo e as coisas não estão mudando. A minha palavra para você é, continue a orar e não desista. Ore até o final da sua vida. Continue buscando a Deus, persista na oração, persista em esperança e faça a sua parte no sentido de caminhar aproximadamente de Deus, ficar perto do Senhor, ouvir a voz do Senhor constantemente ao seu coração. Amém? Eu quero terminar essa mensagem com as palavras do versículo 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Então, Pai, saiba que para Jesus não existem causas perdidas. Jesus pode mudar o curso da sua vida. Jesus pode fazer de você um homem muito melhor do que você já é. Então, a minha palavra a você é, lance-se aos pés de Jesus, insista em oração, Ele vai atender os desejos do seu coração em relação aos seus filhos, em relação à sua esposa e à sua família. Quero estender aqui a minha palavra também às mães, esposas. Amem os seus maridos, ajudem-os, caminhem ao lado deles, participe da vida deles, entenda também as dificuldades deles, os enfrentamentos deles. Se há necessidade de os homens serem sensíveis em relação à sua esposa e os seus filhos, é importante também que as esposas sejam sensíveis em relação às dificuldades e às deficiências dos seus maridos, não é? Homem nenhum é bom em tudo, não é? O homem, por exemplo, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, não consigo. Se tiver algum aí que consegue, fala e nós vamos fazer vamos fazer um congresso aqui e você vai dar uma palestra, 3 dias de palestra para nós, vamos ficar sentados aqui de manhã até a noite ouvindo você, porque a gente quer aprender isso. Como que faz duas coisas ao mesmo tempo e não é e acertar as duas, não é porque não é só fazer, às vezes faz, mas nenhuma dá certo, né? Então por isso que a gente concentra em uma só para ver se acerta pelo menos uma, não é? Então entender as deficiências, as lutas que nós enfrentamos também. Apresentem as suas famílias ao Senhor em oração, em devoção e humildade. Renovem o seu pacto com o Senhor. Constantemente coloque a sua família nas mãos de Deus. Diga assim, Senhor, até aqui nós fizemos desse jeito. E agora nós vamos mudar e vamos fazer de outra maneira. Senhor, nós fizemos assim e não está dando certo. A partir de agora, Senhor, nós queremos renovar o seu voto contigo e vamos fazer de um novo jeito. Então, o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Deus nunca diz não para os nossos recomeços. Então, recomece de uma nova forma, se assim for necessário. Mude a sua vida para que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa. Eu coloquei uma frase para você aí, olha. Lembre-se que quando Jesus entrou na casa de Jairo, a vida voltou. Então, Jairo estava triste.
imagine por quanto tempo talvez esse homem já vinha sofrendo pela doença da sua filha. Quantos medicamentos que não davam certo. Quantas coisas que talvez parece que vai dar certo e aí não dá. E aí volta a estaca zero. A família começava a ficar feliz, ter esperanças e tudo ruía. Mas um dia este homem ouviu falar sobre Jesus de Nazaré. Este homem foi ao encontro de Jesus. Jesus foi a única, última grande esperança desse homem. E ele chegou-se a Jesus, lançou-se aos pés de Jesus. Jesus foi com ele e Jesus transformou para sempre a sua história. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a vida voltou. O que a gente pode aprender daqui? Que quando nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus, a vida volta para dentro da nossa casa. A nossa família é restaurada. Então, permita que Jesus entre na sua casa e reacenda a comunhão com Ele, e reacenda o relacionamento familiar, os sonhos da família, os objetivos. Coloque Deus nos planos da sua família. A gente faz muito plano, né? A gente quer comprar uma coisa, a gente quer comprar outra, a gente quer viajar para cá, para lá, a gente quer investir na vida dos nossos filhos, a gente quer investir em negócio, a gente quer guardar dinheiro. A gente tem um monte de planos. E não tem problema ter planos, mas por favor coloque Deus na história da sua vida, nos seus projetos pessoais, na sua vida financeira, nos seus bens, na vida dos seus filhos, na relação, enfim, em todo lugar, inclua Deus nessa história. A minha última frase para você é: deixe que Jesus seja o centro da vida da sua família e faça com que esse processo comece através de você. Não olhe para sua esposa e diga assim: você precisa mudar, não é? Não olhe para o seu filho e diga assim: você precisa mudar. Você até pode fazer isso, né? O seu filho deve respeitar essa hierarquia familiar. Mas olhe primeiro para dentro de você e diga assim: o que eu preciso mudar? Muitas vezes, muitos pais têm sido muito radicais com seus filhos. Pais cristãos muito radicais perdem os seus filhos para o mundo. Essa é a realidade. O outro lado do outro extremo também é verdade. Ou seja, pais muito liberais também perdem os seus filhos para o mundo. Então você precisa encontrar o equilíbrio em Deus. Então olhe para a sua comunidade de fé, para a sua igreja. A nossa igreja, por exemplo, busca ser uma igreja contemporânea nos seus atos, nos seus procedimentos, nos seus diálogos, na sua forma de agir. Nós não somos uma igreja radical. Então, caminhe conosco quando o assunto é a sua família, para que a gente possa ajudar você nesse processo e você também possa nos ajudar, para que juntos nós possamos ter famílias fortes. Igreja e família unidas no mesmo propósito só pode ser coisa boa, só pode vir bênçãos de Deus. Então esse é o grande desafio do Senhor para a nossa vida. Deixe que Jesus seja o centro da vida, mas que isso comece em você. Você pode imaginar que se eu pensar assim, se a minha esposa pensar assim, se os meus filhos pensarem assim, nós vamos ter muito sucesso como família, espiritualmente falando. Então que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa grande experiência. Certamente, se nós agirmos assim, pais, nós seremos pais vencedores. Você quer vencer como pai? Se você quer vencer como pai, então você deve tomar esses procedimentos, ouvir a voz de Deus, agir como Jairo agiu, para que Deus comece a inundar a sua vida, mudar a história da sua casa, da sua família. Eu quero orar com você nesse momento, colocando diante de Deus a sua vida, a minha vida, para que Deus nos abençoe. Será que o coral já poderia ir tomando posição? Acho que é bom, né? Então eu gostaria de orar com você enquanto o coral se prepara para cantar. E vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa família. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo muito difícil, onde nós temos visto pais se voltando contra filhos, filhos se voltando contra pais, famílias sendo destruídas, a vida familiar sendo relativizada, o mundo trazendo propostas para diluir, destruir, descaracterizar a célula familiar da maneira como Deus instituiu. E a nossa resposta para isso, sabe qual será? Não. Essa será a nossa resposta. É não. A nossa resposta é: a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. O que ela determina é o que nós vamos seguir, custe o que custar.
Se você quer bênçãos para a sua casa, se você quer bênçãos para os seus filhos, você deve seguir a orientação de Deus e tudo lhe irá bem. Mesmo quando as coisas estiverem más, Deus vai abençoar o seu lar. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa história que ouvimos aqui nessa noite. Essa história que nos revela um pai que estava aflito pelo sofrimento da sua filha, que acabou levando à morte. Mas ao mesmo tempo, essa mesma história nos mostra que quando Jesus entrou naquela casa, houve mudança, houve vida, houve transformação. Entendemos por essa história que Jesus continua querendo fazer a mesma coisa dentro da nossa casa. Talvez a nossa casa esteja vivendo momentos difíceis, mas Jesus quer trazer nova vida para o nosso lar. Nós estamos vivendo num mundo perdido, num mundo de guerra, num mundo de desavenças, mas a palavra do Senhor é uma palavra de paz, é uma palavra que nos traz para perto do Senhor. Onde existe destruição, a palavra de Deus nos propõe reconstrução. Onde existe dor, a palavra de Deus nos traz cura. E onde existe guerra, a palavra de Deus nos traz paz. Então, Deus, nós queremos essa paz para a nossa casa, para o nosso lar. Abençoe os pais que estão aqui nessa noite, os pais dessa igreja. Cuida de cada um, Senhor. Eu sei que cada um tem a sua luta, a sua aflição, a sua dificuldade. Então, que o Senhor abençoe os pais que aqui estão. Que a tua graça e que a tua misericórdia se espalhe sobre a vida de todos eles. Abençoe essas famílias, Deus. Cuida de cada uma delas. Que o teu reino maravilhoso possa se expandir dentro do nosso lar. Que a glória do Senhor seja vista e vivida. Que ela seja vista a olhos nus, podemos dizer assim, dentro da nossa casa. Abençoa-nos, Deus. Que toda a glória e todo o louvor sejam dados a Jesus. Que a nossa paz seja o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.